Olá, crianças, sejam bem-vindas a mais uma aula de português. E hoje nós iremos estudar mais um tipo de texto. Hoje vamos estudar o texto informativo, dando continuidade ao assunto que nós já trabalhamos semana passada, que nós trabalhamos o gênero instrucional. E nós vimos que o gênero instrucional ele é também uma espécie de texto informativo. Mas hoje nós vamos conhecer mais profundamente o texto informativo, vamos ver outros exemplos de texto informativo. Aqui nós temos que os textos informativos, eles são textos sobre os mais variados assuntos, cuja função é transmitir informação ao leitor. Ou seja, crianças, qual o objetivo principal do texto informativo? É transmitir uma informação. Para quem? Para o leitor, para o público. Uma informação sobre os mais diferentes assuntos do nosso dia a dia. Informar significa o quê, professora? Informar quer dizer dar conhecimento sobre algo. Também significa esclarecer, elucidar, ensinar ou instruir. Por isso que o texto instrucional é uma espécie de texto informativo. São exemplos de textos informativos. As notícias e os artigos de jornais que nós lemos no nosso dia a dia, as notícias sobre os mais diferentes assuntos, os avisos, os folhetos informativos dos medicamentos, os rótulos de embalagens alimentares e etc. Também são exemplo de texto informativo. Os cartazes de campanhas educativas do Ministério da Educação, da Saúde, do Meio Ambiente, ou seja, todo tipo de informação que vise informar o leitor. O texto informativo, ele tem características próprias. Observem, no texto informativo não pode conter opiniões. Quem vai produzir um texto informativo, vai trazer algo sobre o conhecimento, para o conhecimento do leitor, não pode colocar ali o seu ponto de vista sobre um determinado assunto. O texto informativo, ele deve ter apenas descrições. Por isso, a linguagem usada é clara e objetiva. O texto informativo, ele deve trazer apenas informações, jamais a opinião de quem o escreveu. Aqui nós temos um exemplo de um texto informativo, onde o assunto a ser informado é vacinação contra o sarampo. Esta é a informação. Que outra informação nós temos aqui nesse cartaz? O dia que vai acontecer a campanha de vacinação, de 10 de fevereiro a 13 de março. Que outra informação nós temos aqui? O público que vai ser atendido são pessoas de 5 a 19 anos. Que outra informação, crianças, nós temos também? Quem produziu, quem publicou essa informação? Foi o Ministério da Saúde. Observem que todo o conteúdo, todo o assunto foi apenas informado, mas não houve transmissão de opinião do autor do texto. Quando se escreve um texto informativo, deve-se fazer o quê? Pesquisar, recolher informações relevantes, ou seja, informações importantes e seguras sobre o assunto a ser abordado, a ser trabalhado. Então, crianças, eu não posso fazer um texto informativo sobre um assunto que não seja verídico, que não seja verdadeiro. Eu tenho que apurar estas informações, se são seguras, são de fontes seguras,
Por isso a importância de quando nós formos pesquisar algum assunto na internet, nós pesquisarmos em sites seguros, onde as informações vão ser verdadeiras, para nós não estarmos levando para o público, para o leitor, informações que não sejam verdadeiras, informações claras e objetivas. Assim, quando escrevemos um texto informativo, estamos esclarecendo, ensinando e dando conhecimento ao leitor sobre um determinado assunto. Então, eram estas as informações e características de um texto informativo. Ele é um texto que visa informar e não transmitir a opinião do autor. E aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. Deixo para vocês o meu beijo e o meu abraço e até a próxima aula, crianças!